Oi, meninos, bom dia. Nós de novo, né? Agora com a nossa aula semanal de física, nós vamos começar em física falando de eletrostática, que nós vamos falar muito de eletricidade, né? E essa é a introdução da parte da eletricidade. Pessoal, só definindo, né? A eletrostática, ela é o ramo da eletricidade que estuda as propriedades e o comportamento de cargas elétricas em repouso. Ou seja, o próprio nome diz, eletro vem de eletricidade e estática de um corpo parado, né, em repouso. Então, a gente vai estudar essas cargas elétricas inicialmente em repouso, tá? Essa figurinha, né, é um átomo, vocês já devem conhecer da química, né, que vocês estudam mais isso, fala muito da questão dos átomos. Eles são compostos por 3 tipos de partículas elementares, que vai ser o foco do nosso trabalho agora na física, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Observem na figura que a gente tem essas bolinhas de cores diferentes, e tem uma legendinha aqui embaixo, indicando para a gente que essas bolinhas azuis são os prótons, que são as cargas positivas do átomo. Nós temos os nêutrons, que já diz, o nome de neutro, ele nem é positivo nem negativo. E nós temos os elétrons, que esses amarelinhos, né, que ficam mais afastados do núcleo do átomo, que são os elétrons, que são as nossas cargas negativas, são os elétrons que se movimentam no átomo. Os prótons e os nêutrons, eles ficam aí quietinhos no núcleo do átomo. Já os elétrons não, eles que passam de um corpo para o outro, né? Quando a gente tem, por exemplo, um dos processos de eletrização que vocês vão conhecer nas próximas aulas. Já falei que essa carga positiva, pronto, passando aqui. Outra coisa bem importante de vocês conhecerem se chama carga elétrica elementar. A carga elétrica elementar, gente, ela é a carga mínima de eletricidade que um corpo possui. Ah, tia, ele pode ter zero? Não. O mínimo que ele possui é essa carga elementar, que ela é representada por 1,6 vezes 10 a menos 19. E a unidade de medida, tanto dos elétrons quanto a gente fala de carga elétrica, é o Coulomb, que é representado pela letra C, igual vocês estão vendo aí. E outra coisa que vocês estão vendo que devem estar se recordando da matemática é que a carga elétrica elementar ela já está sendo dada em forma de notação científica, porque ela é um número muito, muito, muito pequeno. Observem que o expoente é menos 19. Imagine a gente desfazendo essa notação, quantos de 0, não ia aparecer, né? Então, a gente estudou a notação científica lá na matemática justamente para quando a gente chegar aqui vocês não sentirem tanta dificuldade. Bom, por que que essa carga elétrica tem esse... Deixa eu pegar aqui os meus lápis. Ó, tem esse sinal aqui, ó, de mais ou menos antes dela. É justamente porque, como eu acabei de falar para vocês, o próton, ó, ele é a carga positiva, ó, e o elétron a carga negativa, tá? Então, desta forma, é a carga elétrica, se o corpo perdeu elétrons, se ele perdeu, ele vai ter a carga elétrica positiva, então ele vai estar com sinal de mais. Se ele ganhou elétrons, ele vai ficar com a carga elétrica negativa, então ele vai estar com o sinalzinho de menos. Mas a gente nem vai se atentar muito aos sinais, eu nem vou cobrar a questão dos sinais para vocês agora de início, tá bom? Mas é bom conhecer para caso, no Enem, no vestibular, caia, vocês sabem de onde é que veio aquele sinal. Corpo neutro e corpo eletrizado. Olha, vocês estão vendo essa figurinha aqui, onde a gente tem 3 corpos. Eu vou começar aqui falando do corpo neutro, ó, que tá aqui no centro. O neutro já diz, pessoal, não é uma coisa nem outra. Então, ó, ele tem, olha aqui escrito, ó, 5 prótons, que é a carga positiva, e ele tem 5 elétrons. Por isso que ele é neutro, né? Ele não é positivo nem negativo. Já o corpo positivo, ó, observem que ele tem mais prótons, ó. Porque o corpo positivo, ele tem a presença maior de cargas positivas. Assim como o corpo negativo, ó, ele tem mais elétrons, ó, então ele tem a presença maior dos elétrons, das cargas negativas, tá? É bem simples de identificar. Tem mais elétrons? O corpo está eletrizado negativamente. Tem mais prótons? Está eletrizado positivamente. Só que a gente nem usa muito prótons, a gente usa mais os elétrons. Mais pra frente eu vou explicando para vocês.
Outra coisa muito importante, que inclusive vai ser a fórmula, né, que vocês vão utilizar agora nesse primeiro momento, que é essa daqui, Q é igual a N vezes o E, sendo que o Q representa a carga elétrica, ou a quantidade de carga elétrica que um corpo possui, e o N representa o número de elétrons que esse corpo ganhou, que esse corpo perdeu, e o E é justamente a carga elétrica elementar. Então, toda vida aí que vocês forem resolver uma questão, o E vocês já vão substituir pelo valor da carga elétrica elemental, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tem mais uma vez aí frisando que quando for elétron vem com o sinalzinho de menos e o próton sinalzinho de mais. Ok. Agora, nós vamos para os exemplos, que é o que vocês vão precisar saber fazer na aula de hoje. E vocês verem também o quanto é simples. A primeira, determine a carga elétrica Q de um corpo condutor que, estando inicialmente nêutron, ele perdeu 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Ó, eu vou começar chamando a atenção para vocês disso aqui, ó. Se esse corpo perdeu elétrons, então esse corpo, a carga, se eu fosse colocar aqui o sinal, ela seria positiva, porque como ela perdeu elétrons, ela ficou com uma maior presença dos prótons e esse corpo vai estar eletrizado positivamente, certo? Então fiquem atentos a isso. Vai que na hora da avaliação eu faço só uma perguntinha dessa. Aí vocês, ai, como é que eu vou saber? É só prestar atenção no enunciado que eu vou sempre dar uma dica de que se esse corpo ganhou, se esse corpo perdeu, se esse corpo tinha a mesma quantidade, tá? Então, é só para chamar a atenção. Aí, vamos lá. A quantidade de carga é o que a gente quer descobrir, então é o quê? Aí, no lugar do N, a gente substituiu aqui, ó, por 5 vezes 10 elevado a 13, e o Ezinho, que eu já disse para vocês, ó, vai ser sempre 1,6 vezes 10 a menos 19, porque o E é a carga elétrica elementar, que ela não vai mudar. E aí, olha, multiplicaçãozinha de notação. 5 vezes 1,6, ó, deu 8. Repete a base aqui, não foi 10. E aí a gente ficou, ó, 13 menos 19. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, que o resultado deu menos 6. Então, tá aí o resultado da questão, ó. Ah, eu fechei o lápis. 8 vezes 10 a menos 6, unidade de medida, coulomb, tá? Olha que eu tiro 2 décimos se vocês esquecerem a unidade de medida. Segunda questão. Suponha que o corpo tenha a carga, ó, então agora a questão deu a carga. Ó, deu a carga de 12 vezes 10 elevado a menos 9. Calcule o número de elétrons. Pessoal, essa fórmula vocês vão poder calcular duas coisas. Ou a carga ou o número de elétrons, ó. Porque o E sempre vai ser dado, né? Então, ou vai ser esse ou vai ser esse. É só você ler a questão e ver o que tá pedindo, ó. Na primeira, ele tá pedindo, ó, calcule a carga Q. Pronto, então o outro valor que ele deu é o valor do N. E aqui ele já diz, ó, suponha que a carga, que o corpo tem a carga tal, ó. Então, ele deu o valor do Q. Isso significa que você vai encontrar o valor do N, tá? As fórmulas da matemática e da física são assim que funcionam, muito simples. Então, vamos lá. No lugar aqui do Q, ó, ele substituiu por 12 vezes 10 a menos 9, ó. O N continua aqui quietinho, porque eu tenho que descobrir o valor dele. E o E, ó, substituímos por 1 vezes 10 a menos 19, que é o elementar e não muda. Ok, só que agora eu tenho que deixar esse N aqui sozinho, ó. Então, o que vai acontecer com isso aqui, ó? Ele vai passar para o outro lado pela operação inversa. Qual é a inversa da multiplicação, gente? Não é a divisão? Então, tá aqui, ó. Ficou uma borradeira danada, né? Vai apagar. Pronto, ó, esse 1,6 aqui, ó, veio para cá dividindo, ó. Porque eu tô querendo encontrar o valor desse N, certo? Aí, agora a gente vai fazer a divisãozinha, ó. 12 dividido para 1,6, ó. Divisão com decimal. Igual eu mostrei o videozinho lá para vocês, não sei se vocês assistiram. A gente começa igualando as casas após a vírgula. 1,6 tem uma casa após a vírgula, o 12 não tem nenhuma, então eu boto a vírgula, eu boto uma casa. Quando tiver a mesma quantidade de casas após a vírgula, você esquece que tem vírgula, ó, e faz a divisão normal. Ok? Então, quando vocês concluírem essa divisão, vai dar aqui o resultado, ó, 7,5.
E aí, repete a base 10, ó. E aí, lembra o expoente de cima, ó, que é o menos 9, menos o de baixo, ó, que é menos 19, ó. E aí, fica menos 9, menos vezes menos, ó, mais 19. Subtrai e dá o sinal do maior, o resultado dá 10. Ó, certo? Então, tá aqui, cheguei a esse resultado aqui, ó, fazendo esses cálculos. Ok? Só que a gente já estudou lá na matemática, né? Então, pessoal, agora é com vocês. Uma atividadezinha bem simples, ó. Essa primeira é só teoria, só para ver se vocês estão prestando atenção no que eu falei. E a segunda e a terceira parecida com os dois exemplos que eu expliquei, ó. Ok? Copiem bonitinho, respondam se tiverem dúvidas. À tarde é o nosso momento, né, de eu tirar as dúvidas com vocês, tá? Não precisa se intimidar. Mande mensagem que eu vou gravando áudio, vou tentando ajudar vocês. E aguardo a atividade de vocês. Beijos e até o próximo vídeo.